Bom dia a todos. Prazer ter todos aqui prestigiando o nosso meeting jurídico. Meu nome é Letícia Batistella, sou vice-presidente jurídica da Casa e coordenadora da divisão jurídica da Federação. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já esteve conosco, mas é sempre oportuno, ainda mais nesse momento, que são os desafios da implementação da LGPD e o papel, né, do DPO nesse negócio, nessa implementação. Sem o DPO, a gente sabe que não existe implementação da LGPD. A Federação agradece o apoio institucional do Grupo Ilex e da Dinamize, que são sempre grandes parceiros dos nossos meetings. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Fernando Biel, DPO da Dana Indústrias, e Sabrina Pezzi, DPO da Unimed. Para mediar esse debate, convido a doutora Fernanda Girardi, que é a nossa coordenadora da Comissão Especial da Lei Geral de Proteção de Dados da Divisão Jurídica da Federação. Tudo contigo, Fernanda. Obrigada, Letícia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom dia aos nossos associados. Gostaria, então, também agradecer desde já a presença dos nossos convidados, da Sabrina e do Fernando. Acho que vai ser um painel muito interessante, né? Nós podermos explorar um pouco da vivência prática, né, de ambos nas funções, né, e compartilhar conosco um pouco da experiência como encarregados de dados nas suas respectivas instituições. Então, eu queria inicialmente passar uma breve apresentação dos nossos convidados. O Fernando Biel, ele é formado em Engenharia Mecatrônica pela PUC, possui pós-graduação em Gestão Empresarial pela URGS e Liderança pelo MIT. Ele atua há mais de 15 anos na gestão de TI, hoje ele é gerente de TI e DPO da Dana Indústrias. Ele é sócio fundador da Usina Fab Lab, um laboratório de fabricação digital. A Sabrina Pezzi é advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil, mestre em Processo e Jurisdição. Ela é professora e palestrante, gerente executiva jurídica e compliance com atuação em governança corporativa, ouvidoria, compliance officer e data protection officer em empresa de saúde, na Unimed. Integra o Fórum de Mulheres em Conselho do IBGC do Rio Grande do Sul e atua como membro de cogestão do Comitê Jurídico Estratégico da AmCham. Então, bem-vindos, né, a ambos. A gente vai fazer aqui um formato, né, de meeting bastante dinâmico, né, um formato de perguntas e respostas. Nós aguardamos também a participação do público, né, estamos transmitindo, então, esse meeting no perfil da Federação no Facebook, e por ali, né, a nossa audiência pode, então, formular perguntas que vão ser feitas aqui e debatidas com os nossos convidados. Bom, para iniciar, então, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, acho que a gente tem aqui, né, um campo fértil para explorar, como eu comentei, a experiência, né, do Fernando e da Sabrina, e também a experiência na própria atividade de DPO, né, de encarregado de dados. Nós sabemos que é uma obrigação que é estabelecida pela LGPD, né, já vigorando agora desde 18 de setembro, e que traz, então, hoje em dia, indistintamente para todas as empresas. Então, todas as empresas precisam designar um encarregado de dados, né, quer seja um colaborador, né, quer seja até mesmo um prestador de serviços nessa função, mas nós sabemos que, então, o DPO ele tem essa função quase que assim como guardião, né, dos dados e da proteção de dados e da liderança nesse tema, né, inclusive de estabelecimento de políticas e governanças, né. Então, vai ser bastante interessante a gente poder conversar e compartilhar dessa experiência. E a primeira provocação, né, que eu trago, então, para os nossos convidados, e acho que para compartilhar, então, especialmente com o nosso público, se eles puderem dividir conosco, né, então, acho que a gente poderia aqui começar pelo Fernando, dividir um pouquinho conosco, Fernando, como é que foi a jornada, né, de adaptação, né, tu vens da Dana Indústrias, né, mas como é que foi essa jornada de adaptação à LGPD, né, esse projeto de implementação da LGPD? Bom dia, Fernando. Bom dia, bom dia. Bom, a jornada começa, e eu acredito que deva sempre começar pela autogestão, tá? Então, a gente fez uma série de reuniões, né, eu juntamente com o jurídico, para a gente explicar o que era, do que se tratava, quais eram os riscos, quais eram os benefícios e por que a gente tinha que iniciar esse projeto, né? Então, começou por lá, tá? Depois, a gente definiu o grupo de trabalho, né? Escolheu um parceiro para nos ajudar, né? Que tivesse experiência, que tivesse um pouco mais de vivência no assunto, apesar de ser um assunto relativamente novo.
a questão de ter um parceiro que tenha um processo definido para a implementação ajudou bastante. Tá? Óbvio que um parceiro, ele sozinho, ele não tem como fazer o trabalho, né? Porque assim, invariavelmente, tu tem que entrar no negócio da empresa. Tu tem que saber como os dados são capturados, guardados, como é que os processos fluem com dados pessoais dentro da empresa e só a empresa sabe disso, né? Então, foi isso, autogestão, definição do grupo de trabalho, escolha de parceiro, levantamento das OTDs, né, que é um termo, que é uma sigla que todo mundo já está cansado de escutar, né, que é a operação de tratamento de dados. Então, fazer esse levantamento. Depois, analisar como essas OTDs, como essas operações de dados se enquadram dentro da lei, podem se enquadrar, verificar se tem algum gap e sanar esses gaps, né? E outra, né, apesar de ser um projeto de implementação, a LGPD é um programa, ela não vai acabar nunca, né? A gente tem que estar sempre revendo os processos, porque eles são dinâmicos, né? A empresa é dinâmica, as pessoas saem, pessoas entram, então todo mundo tem que ser periodicamente treinado, tá? Então agora a gente está numa fase de treinamento das pessoas que não participaram do projeto, né, como um todo. Na Dana, o grupo de trabalho tinha 50 pessoas. Então, esse é um resumo assim, de como a gente fez essa jornada até agora. E é uma jornada que não vai terminar, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante, né, Fernando, porque não é um projeto, como tu disseste, ele não tem um ponto final, né? Ele segue, né? Porque Segue. novas operações de dados podem claro, surgir, né? No início, ele requer mais, né, para tu sair do zero. Mas depois ele não pode morrer, porque se tu ficar sem olhar durante 2 anos, tu tem que começar praticamente do zero depois. É como qualquer processo que tu é auditado, é a comparação que a gente faz na Dana, né? Não existe hoje uma certificação, né, para empresas relacionadas a DPO, provavelmente daqui a um pouco vai sair uma ISO relacionada a isso, mas a gente trata como isso, né, como se a gente fosse ser auditado no mês seguinte. Ótimo, Fernando, obrigada. Sabrina, podes compartilhar conosco, então, também, como é que foi a jornada de implementação para vocês, para a Unimed? Com certeza, Fernanda, agradeço primeiro o convite, né, e meu bom dia a todos. Acho que corroboro tudo que o Fernando trouxe, né, e acho que a primeira impressão, desde muito antes da legislação, é a valorização e o respeito com relação ao dado, né, eu acho que esse entendimento institucional, quando a gente começa a falar da sensibilização da alta administração, eu acho que ele passa um pouco por isso, muito antes de um entendimento legal ou de um cumprimento legal. Eu acho que essa compreensão do que é o dado hoje, né, já aí relacionado a um dos maiores ativos, né, em termos de riqueza institucional, especialmente para as empresas que transitam sob essa premissa do dado, né, que no caso da saúde isso é super relevante. Então, o dado, ele se coloca como um ativo muito valioso, se apresenta dentre as ameaças de risco do mundo, especialmente com relação à particularidade de vazamento de dados. Então, ele é um risco, o vazamento de dados é um risco mundial, já aparece aí em rankings pelo 4º ano consecutivo. São elementos, mais do que os elementos da própria legislação, que eu acho que servem para essa conversa com a instituição para colocar o tema como um tema relevante dentro da empresa. No nosso projeto, nós já vínhamos tratando disso, né, até pelas questões de sigilo médico, então a proteção do dado, respeito ao dado, ele já acompanha a relação da instituição. Já estávamos trabalhando com a adaptação ao Marco Civil, e quando a gente achava que estava em termos prontos, né, então vem a notícia da legislação e a gente dá sequência a um projeto. Desde que veio a notícia da legislação, nós já trabalhamos com a temática na estrutura de né,
forma integrada com muitas áreas, mas muito próximos, né, com a área de tecnologia da informação, área de segurança da informação. Da mesma forma, o ponto principal, o primeiro ponto, ele passa pelo entendimento do tema e sensibilização da alta administração. Esse mapeamento, ele é super importante, né? Esse diagnóstico do que é, o que são as operações de tratamento de dados dentro desse negócio, e a partir daí começa a maturação do tema dentro da empresa e esse entendimento que ele alcança, de certa forma, a todos. Após esse entendimento das operações, né, uma dedicação ao enquadramento das operações de tratamento de dados, as hipóteses legais, adequação de toda a parte documental, né, os pilares de treinamento e comunicação, que eles são fundamentais, além da designação do DPO dentro de um atributo formal, que aqui a gente tem a figura desde o início desse ano. Então, existem alguns requisitos objetivos dessa estruturação do programa de privacidade de dados, né, desse programa de governança, né, existem vários nomes aí, o pessoal está nominando de várias formas, mas gira em torno disso, um programa de governança de privacidade de dados, e que ele tem elementos objetivos, pilares objetivos, requisitos específicos que são a própria tradução da lei, mas eu sempre faço um destaque que o entendimento ele passa também pela compreensão de uma sinalização de uma nova cultura de dados, né? No momento em que a gente tem que ter o entendimento da titularidade do dado, né? Antes a gente vivia muito isso, as empresas, os negócios em geral, acumulavam dados, né? Captavam dados, muitas vezes nem sem saber exatamente para quê, por quê, ou o que fazer com eles. Então, esse, na minha opinião, é o entendimento basilar para se conseguir fazer essa sensibilização e engajamento de todos, como consequência, aí, então, o cumprimento dos requisitos legais. E tu tocaste num ponto, Sabrina, muito interessante, que né, e o Fernando, por exemplo, comentava na experiência da Dana, né, que havia um grupo de 50 pessoas, né, envolvidas no projeto. Tu justamente concluíste a tua fala, né, Sabrina, falando na questão do engajamento. Então, acho que uma pergunta que vem é justamente como engajar, como sensibilizar internamente, né, porque sabemos, né, que isso depende de realmente acho que a palavra é engajamento, né, de reconhecer a importância, de ter até uma mudança cultural, né, na forma como se concebe o negócio, né, como se considera a questão da privacidade do negócio. Então, eu perguntaria para vocês qual seria a ferramenta ou a estratégia, né, para sensibilizar, para realmente ter um engajamento interno do time que vai tocar adiante esse projeto de implementação, né, e aqui embora nós tenhamos já a lei em vigor, né, e vocês trazem exemplos, né, de empresas e instituições que já estão devidamente adequadas, mas nós temos, né, indicadores, especialmente do início do primeiro semestre de 2020, demonstrando que a grande maioria das empresas ainda estavam, né, carentes dessa implementação ou ainda em desconformidade, né, e precisando tomar esse passo. Então, a pergunta que fica é justamente essa, qual é o ferramental, né? Qual é a estratégia para engajar internamente o time que vai se dedicar a esse tema? Fernando. Na verdade, assim, né, a gente usou muito exemplos, né, porque assim, a gente pensa às vezes, não, tem a lei, então vai todo mundo estar engajado para seguir a lei. Não. Né? As pessoas têm que acreditar que aquilo é importante. Tá? E como é que tu faz uma pessoa acreditar que aquele assunto que tu está trazendo é relevante, é importante não só para ela, né, como pessoa física, porque todos nós somos pessoas físicas também, ou seja, se trata de nós, e da responsabilidade que a gente tem como representante de uma pessoa jurídica, né? Então, um exemplo que a gente trouxe, o pessoal conseguiu entender de uma maneira, porque parece tudo muito no ar, tá? Dados pessoais, né? O pessoal fala, tá, mas o que é isso? A gente usou muito exemplo de dinheiro, tá? Tu imagina que aquele dado pessoal que a gente está entregando para alguém é o teu dinheiro e que aquele dado que a gente está recebendo de uma pessoa, de um colaborador, é dinheiro. Então, que cuidados tu teria com o dinheiro de outra pessoa?
né? O que cuidar, ou o que tu perguntaria para uma pessoa ao qual tu tá dando o teu dinheiro, né? Tu gostaria de saber o que ela vai fazer com o teu dinheiro, onde é que ela vai guardar o teu dinheiro, o que ela vai fazer com esse dinheiro. Então a gente deu alguns, não foi só esse exemplo, mas essas foram algumas das analogias que a gente usou com a equipe de trabalho, primeiramente, claro, antes, depois de fazer todo um embasamento sobre a lei, trazer para o mundo real delas, né? O quanto isso é importante, quais eram os impactos para a empresa e quais são os impactos para eles também, porque eles têm que entender que o dado pessoal deles também é importante. No momento que tu internaliza que os teus dados são importantes, tu começa a cuidar do dado do outro pelo qual tu é responsável, né? Então, foi essa linha que a gente usou. Embasamento, né? Então, a gente a parceria, a empresa parceira nos ajudou bastante nisso, criar esse baseline com toda essa equipe. Depois a gente começou a trazer exemplos e vivências de como isso era importante. A gente também contou com exemplos que a gente teve na Europa, né? Como a Dana é uma empresa multinacional, lá já está implementada, então a gente trouxe também alguns exemplos para ajudar a embasar essa conscientização e engajamento da equipe. E o resultado foi muito bom, tá? Hoje eu vejo pessoas que nem participaram do projeto me perguntar, Bill, a gente está querendo fazer essa mudança aqui, tu acha que tem algum impacto? Ou seja, já começou a fazer parte da cultura, que foi uma das coisas que a Sabrina falou. Se não virar cultura da empresa, provavelmente possa ter um gap aí no futuro. Ótimo, obrigada. Sabrina, o que tu nos conta? Então, aqui a gente já tem até a semelhança do programa de integridade, né? Porque acho que quem implementou programas de compliance vê muitas similitudes e muita sinergia entre as experiências e os métodos, né? Resguardada a especificação de cada conteúdo, mas a gente buscou sempre fazer reservada aí à alta administração e às lideranças, o reconhecimento da linguagem por públicos, eu acho que isso é fundamental. Então, a forma como a gente trata o assunto com a alta administração, com as lideranças, é diferente de uma linguagem que a gente aborda ao público geral, inclusive aos terceiros que se relacionam conosco. Então, quando a gente faz a organização desse engajamento, não é exclusivamente pensando no colaborador, mas a gente também pensa na cadeia de relacionamento, então, transitando aí pela relação com o cooperado, no nosso caso, por se tratar de uma cooperativa médica, e também pela relação com os terceiros, nossos prestadores, né? Até pela relação de controlador-operador, a gente sabe que esse trânsito, né, não basta a gente ter as ações exclusivamente dentro da cinta da empresa, a gente sabe que tem situações que vão extrapolar essa relação. E nessa linha do engajamento, eu destacaria essa identidade, né, para as conversas, e a gente fez a criação de uma identidade visual para o programa, muito associado ao propósito da empresa. Então, acho que essa linha, né, a empresa que tem um propósito claro, é uma vantagem o programa se aliar a tudo isso e traz muito mais sentido, tudo faz sentido. Então, dentro do propósito de cuidar, né, a gente fez está fazendo, né, todo um engajamento no sentido de cuidar do dado, cuidar do seu dado, como o Fernando trouxe, né, acho que quando a gente tem essa consciência individual, a gente tem mais facilidade para trazer isso para a consciência do dado do outro. Então, invariavelmente, a gente ainda, numa experiência pessoal, quando perguntam os nossos dados, a gente segue dando, né? E às vezes a gente fica até constrangido de perguntar, mas o que tu vai fazer mesmo com o meu dado? Porque ainda está no nosso, né, na nossa rotina, alguém pediu o dado no balcão e a gente gritar o CPF. Não é nem dizer. Hoje eu me sinto quase obrigada a cochichar meu CPF, eu já estou cochichando, mas eu ainda não me sinto até para não causar o constrangimento, porque a gente percebe no dia a dia, pessoal, como as pessoas não estão preparadas para esse novo mundo, esse novo conceito com relação ao dado. Então, acho que dentro do engajamento, Fernanda, eu destacaria
essa identidade de cada empresa, né? O copia e cola de modelos, nesse momento, ele não faz bem, ele contribui para a troca de experiências, mas trazer identidade, buscar ferramentas que tornem o tema mais leve, que tornem o tema mais aderente, como o Fernando trouxe a questão dos exemplos, a identidade visual, a conexão com o propósito institucional, e aí o desdobramento de tudo isso em várias formas, em vários comos, né? Então, hoje, nesses ambientes online, a gente está com uma facilidade muito grande de alcançar grandes públicos, quando a gente fala de grandes equipes, né? Reunir lideranças. Então, da nossa parte, a gente está aproveitando todos esses espaços, além de já lançar as estruturas organizadas em cronograma de curto prazo e longo prazo, de treinamento e comunicação, fazendo uma interação direta com todas as áreas de negócio, né? Então, desde a área de marketing, que é a nossa grande artista na identidade visual, o RH nas plataformas de treinamento, tecnologia da informação em toda a parte de sistemas, trânsito de informação, a própria segurança da informação que a gente está trabalhando muito próximos, né? Então, eu acho que o engajamento ele passa por tudo isso e reconhecer o ambiente institucional e a cultura daquela empresa para fazer uma abordagem adequada, eu acho que é fundamental nessa temática do engajamento. Ótimo, obrigada, Sabrina. E pessoal, se a gente pensar assim, né, comentávamos que nós temos ainda um contingente bastante relevante, né, de empresas que ainda precisam iniciar essa jornada de adequação, né? Eu perguntaria a vocês, assim, tendo já experiência prática, né, tendo passado pelo processo, o que vocês destacariam, ou especialmente assim como prioridade, ou até como primeiro passo, né, se nós formos pensar, ou até mesmo empresas de menor porte, né, que muitas vezes se perguntam, eu não vou eventualmente fazer um investimento, né, contratar uma consultoria, porque eu tenho, né, outras prioridades, mas empresas que muitas vezes têm, né, o próprio atendimento ao público. Então, o que vocês trariam, assim, como, talvez até algumas questões práticas, né, ou uma priorização, o que pode ser priorizado, né, ou como dar o primeiro passo no nosso cenário atual, no nosso contexto atual? Fernando, se puderes iniciar, por favor. Claro, eu iniciaria, né, a empresa toda entender que aquilo é importante. Como fala a empresa toda é alta administração, porque não adianta o departamento de TI ou o departamento jurídico achar que é importante se a alta administração não acha. Tá? Então, começaria com isso. E eu iniciaria pelas bordas. Tá? Se está com pouco tempo, tu quer iniciar, olha como é que tu recebe o dado e como é que tu exporta esse dado ou troca esses dados. Né? Eu começaria nesses pontos que são os pontos mais críticos. Né? Geralmente, a borda da tua empresa com outras empresas ou com um consumidor é o ponto de maior risco. Tá? Então, eu começaria analisando essas OTDs. Tá? Se é necessário ou não uma empresa para se auxiliar, dependendo do tamanho da empresa, sim, tá? Em função do volume, né, que tu tem de trabalho e da metodologia. Para empresas pequenas, hoje existe muito material na internet, né, que pode te auxiliar nas definições, em alguns frameworks já prontos que tu pode usar para tentar identificar. Como a Sabrina falou, não existe bala de prata, não existe modelo pronto, assim, não vou pegar isso daqui, vou apertar um botão e pronto, vai estar resolvido. Não vai. Tá? Muitas vezes a gente pensa, não, mas o meu negócio é igual do fulano de tal, da empresa tal. Então, eu posso usar a mesma coisa. Não, não pode. Né? Pode ter como base, mas tu tem que sempre olhar para como tu faz, né? Olhar os teus dados, né? Com quem tu te relaciona. E essa questão ela é bem importante, né? Com quem tu se relaciona. Porque essa é uma lei de cadeia, né? Que a gente fala, ou seja, tu é responsável também
pelo que o teu parceiro faz com os dados que tu dá para ele, né? Nessa composição de operador e controlador do dado. Então, tu tem que saber o que aquela empresa com quem tu está lidando faz com dados, o que a empresa com quais ela lida faz com os dados, porque, querendo ou não, lá na frente pode ser identificado que aquele dado que vazou, a origem dele era a tua empresa, e tu não fazia ideia que aquele teu dado estava com aquela empresa. Então, isso é uma coisa que preocupa muito, que a gente troca dados, né? Trocar dados. E essa é uma preocupação que a gente sempre tem, que assim, eu tenho que parar de trocar dados. Fiz um treinamento essa semana com o pessoal do RH, e a maior preocupação deles é que eles estivessem fazendo alguma coisa ilegal porque estavam lidando com dados de pessoas. Não é isso, entendeu? O que a gente tem que garantir é que a gente está fazendo os dados de acordo com o que a gente estipulou que ia fazer. Tá? Uma vez que a gente está seguindo os processos que foram estipulados, a gente está fazendo da maneira correta. E a gente tem que garantir a rede, daí isso via contrato, né? Cláusulas novas de contrato com os parceiros, pedindo que eles se adequem também. Tá? Não adianta, por exemplo, a Dana tá compliance e a gente troca dados de colaboradores com empresas que não estão dando a mínima para a LGPD. A gente está descoberto igual, né? Então, eu começaria assim pelas bordas. Eu acho que esse é um dos pontos mais críticos. Certo, Fernando. E, Sabrina, o que tu destacarias, né, com base na tua vivência, enfim, o que seria prioritário nesse momento? Nesse momento, eu diria que prioritário é entender que é prioritário. Né? Eu acho que esse é um ponto que a gente ficou muito tempo no vai e não vai da lei, né? E quando eu interagia com grupos, desde então, muitos diziam, a gente passou por várias fases, desde o não vai pegar, é mais uma que não vai pegar, quem está fazendo investimento está ganhando, está gastando, né? A negação, está gastando dinheiro, isso não vai vir, e o que a gente viu foi um período, né, de muita incerteza e até confusão, né, de o que vai ser dessa legislação, né, ela entra em vigor, não entra em vigor, bom, aí ela entra em vigor e aí não tem autoridade nacional e aí as sanções são então agora quem negou por todo esse tempo agora se apegou que ainda não tem sanção. Então vamos deixar para ver isso adiante lá em agosto, né, de 2021 e vamos acompanhando e vamos ver. Eu diria, dentre tudo que o Fernando falou, que é uma verdade absoluta dentro do processo, eu acho que a primeira consciência das empresas é priorizar efetivamente o tema, não necessariamente vinculando ele a um grande investimento, né? E geralmente quando a gente começa por isso, a gente já começa travando, né? Eu vou colocando ele para depois porque eu preciso investir. E não necessariamente você precisa investir. Você tem várias formas de colocar o tema dentro da empresa sem fazer um investimento de pronto. Mas, nesse momento, é priorizar o entendimento do tema, priorizar o entendimento dessa legislação, colocar a empresa em conformidade. Acho que esse seria, assim, o sentido da priorização. E o que leva a essa priorização, aqueles que ainda referem que a sanção não está vigente ainda e a gente tem tempo, é que a gente já está vendo aí o mercado se movimentando com a notícia de decisões judiciais de condenações já vinculadas à LGPD, embora a temática passe mais por indenizações de dano moral, mas sem entrar em questões técnicas, a minha referência é independente da vigência de sanções, as empresas hoje já estão expostas. Independente da própria legislação, qual é o valor da marca, da sua marca vinculada a uma notícia de vazamento de dados? Não existe penalidade maior do que essa, que eventualmente é a penalidade da percepção do teu cliente com relação à temática. Então, não necessariamente o maior ofensor está nas cifras. Claro que a gente observa
e isso com muita propriedade, com muita responsabilidade. Mas o grande valor desse tema, quando ele transita pelo cliente, pela comunidade, é aí o valor da marca, a responsabilidade da marca com relação a essa temática, o quanto ela valoriza esse requisito, se responsabiliza por ele, trata com respeito o dado do seu cliente, das suas interações, né? Em contrapartida, gerando valor para o negócio. Porque hoje os clientes, quando fazem a opção dos seus produtos e serviços, essa opção ela passa muito por identidade de valores e identidade de propósito. Então, uma empresa que sai na frente com essa responsabilização, independente de estar diante de uma vigência da lei ou não, ou estou fazendo porque estou exposto a sanções, eu acho que seria o grande diferencial. Então, eu destacaria aqui a priorização. Não dá para deixar para depois, e depois tem aí o requisito, né, da operação, que eu reforço a fala do Fernando. E é interessante, Sabrina, porque eu diria que é também, né, tu colocaste toda a questão da preocupação com a marca, da preocupação institucional, da relação, né, com clientes, né, no caso com cooperados, né, no teu caso concreto, mas eu diria que tem até uma questão da própria reputação da empresa e da maneira realmente como ela se posiciona no mercado. É também um diferencial competitivo, né? E conectando a tua fala com a do Fernando, foi o que ele comentou, e os parceiros de negócios, né? Eu vou querer estar ao lado de um parceiro que também esteja em conformidade, que também tenha preocupação com dados pessoais, né? Não só por conta da responsabilização, que, né, como bem ressaltado, nós temos uma cadeia possível de responsabilidade, né? Mas certamente porque, de fato, é um diferencial competitivo e um posicionamento até de mercado, né? Excelente, eu acho que assim, não é só a questão também do custo, né, que eu tenho que enxergar ao iniciar o projeto, mas especialmente como eu vou me posicionar no mercado. Esses tempos eu ouvi um paralelo muito interessante com a edição do Código de Defesa do Consumidor, né, isso já há 30 anos, né, e que também, na época, uma nova legislação que, né, uma série de obrigações e o custo, né, do produto, do serviço. E é algo que o que se viu foi que as empresas que primeiro se adequaram e mostraram, né, o respeito ao consumidor se posicionaram de uma maneira, né, mais eficiente, né, e diria até com um diferencial competitivo maior. Eu acho que aqui é o mesmo caminho que nós estamos trilhando, né? Eu diria que aqui, certamente, num menor espaço de tempo, né, é algo que vai estar introjetado e certamente nós, aí, cada um de nós, titulares dos dados, também vamos ter essa visão, né, com relação aquelas empresas que eu pretendo contratar, que eu pretendo estar, né, ao lado. Uma mudança de cultura, né? Assim como foi a defesa do consumidor há 30 anos atrás, quem detinha o poder com uma relação de compra era quem estava vendendo, entendeu? Ele fazia o que queria, como queria, e as pessoas aceitavam, né? Então, a analogia é muito rica, nesse sentido, dizendo que os dados pessoais também. A gente partia do pressuposto que os dados que estavam conosco eram nossos, entendeu? Era a minha base de dados, né? E essa lei veio para... geralmente, uma lei deve refletir a cultura, né? Agora, a cultura, na verdade, vai se adequar à lei, né? Querendo ou não, a gente vai estar obrigado aí a entender dados pessoais de uma nova maneira, né? Então, vai demorar. Tá, eu acho que vai demorar até cair a ficha, como a própria Sabrina comentou, a gente questionar o porquê que eles estão pedindo o nosso CNPJ, né? O que eles vão fazer com isso. Mas vai acontecer, tá? Eu acho que a tendência é que realmente a gente evolua em função da lei mais rápido do que se fosse uma conscientização natural, né? O que já é normal na Europa, né? Então, na Europa, a lei, a GDPR, ela refletiu a cultura que já existia, o que tornou menos difícil a adoção. Aqui é o contrário, a lei vai fazer com que a gente mude a cultura, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu gostaria agora de trazer, então, um outro viés, que a gente passasse agora a conversar um pouquinho justamente sobre a figura do encarregado de dados, né, do DPO. E eu acho que aqui nós somos, né, muito felizes com a composição desse painel, porque nós temos justamente o Fernando, né,
engenheiro de formação e com atuação justamente na área de segurança da informação, e a Sabrina, né, por outro lado, vindo, né, da área jurídica, né, advogada. Então, aqui eu acho que já é uma boa ilustração, né, de que nós não temos para a figura do encarregado de dados um perfil, né, único ou uma formação, né, requerida, né, e fixa e objetiva, não, tem que ser, né, um advogado ou um profissional de segurança da informação. Então, eu acho que aqui é um ponto para a gente explorar, né, e poder, então, trazer um pouco de contribuições para o nosso público, justamente sobre o papel do DPO, né? Acho que se vocês puderem também trazer um pouco dessa vivência prática, né? Quais são, afinal, as atribuições do DPO, né? Para compartilhar, então, com a nossa audiência, um pouco realmente dessa vivência, né? Porque eu acho que, como a gente comentou, todas as empresas agora têm também essa preocupação, né? Uma obrigação que já está valendo, que já deve ser cumprida de imediato, né? Então, fica aquela pergunta, mas qual é o perfil de profissional que eu vou me cercar, contratar, designar internamente, né? E então, eu perguntaria isso, assim, perfil, que vocês comentassem um pouquinho sobre as vivências de vocês e qual é a atribuição, né? Afinal, qual é o papel do DPO dentro das empresas? Vamos começar agora pela Sabrina. Então, Fernanda, e o Fernando, a gente já teve em outros eventos juntos, e essa é uma pergunta que vem de forma recorrente, tanto de quem pensa em estruturar, né, a área de LGPD, a organização do tema dentro da empresa, quanto para os muitos profissionais que estão no mercado, que estão buscando essa especialização e que fazem essa pergunta em busca de qual é o ponto central, né, a característica predominante, a formação predominante, porque às vezes quando a gente fala sobre isso, passa muito mais pela formação do que pela característica. E eu te diria que aqui a gente tem um misto, né, de uma formação e uma característica, destacando a característica, acho que é uma característica de confiança, é um profissional que tem que gerar essa confiança, que tem que fazer o trânsito de responsabilidade para porque a figura do DPO não é exclusivamente, né, operacionalizar o programa de governança de privacidade de dados, engajando, ordenando, porque o DPO não vai fazer nada sozinho, ele necessariamente vai ter grupo de trabalho, interação com outras áreas, né? Eu tenho certeza, eu falo muito com segurança da informação, o Fernando deve falar bastante com a assessoria jurídica. Então, as empresas em que está numa ou noutra não significa que não tenha uma interação, pelo contrário, eu acho que essa interação ela é absolutamente necessária. Encontrar um profissional, né, que tenha todas essas características, que transite plenamente por todas essas necessidades e se apresente quase como um independente, né? Acho que isso é muito difícil e não seria nem o ideal, porque é um tema que necessariamente ele deve transitar e ele deve ter essa sinergia entre algumas figuras e alguns processos institucionais, tá? Esse seria o ponto de destaque. Acho que tem até pelo próprio requisito legal, né, a necessidade de se ter a designação do encarregado. Quando a gente faz a checagem de aderência ao cumprimento da lei, esse item é um item relevante, então quando a gente faz essa checagem e atribui percentual de aderência à lei, ter ou não ter o encarregado designado é um ponto relevante, né? Mas por um requisito formal. A característica do profissional aqui, que eu também destacaria, é que ele não só operacionaliza e promove a liderança dessa temática na empresa, mas como ele é uma referência, tanto interna quanto externa, né? Então, a gente tem aí a designação pública dessa figura justamente para que a sociedade, a comunidade, os clientes em geral possam estabelecer essa interlocução diretamente com essa figura que acaba sendo uma figura de representatividade do tema na instituição. Eu adicionaria, né, tudo que a Sabrina falou, uma característica de conciliação. Tá? Como a Sabrina bem colocou, o DPO não consegue fazer nada sozinho. Ele não é ele que opera os dados, não é ele que
que seta a segurança do firewall, não é ele que faz a encriptação dos dados, não é ele que... Não é. Na verdade, ele tem que garantir o processo, tá? Então, assim, a pessoa tem que ter essa característica, eu acho que mais do que a formação, é conseguir conciliar as áreas, conseguir trabalhar com, ter uma boa comunicação e passar verdade, entendeu? Eu acho que transmitir o que realmente acontece, não fazendo o discurso de terra arrasada, tá? Porque isso não funciona. Tipo assim, a gente faz tudo errado, a gente tem que mudar tudo. Não é por aí. Se o DPO começa por aí, ele não vai dar certo. Tá? Essa questão de representatividade, ela é bem relevante. Tá? Então, assim, a alta administração tem que enxergar essa pessoa também como uma pessoa importante dentro da organização, tá? Porque dependendo do tipo de negócio que tu tem, o dado pessoal é o cerne do teu negócio. Tá? Então, ele tem que fazer parte das decisões, ele tem que estar muito bem suportado pela alta administração. Tá? Então, assim, não é simples, tá? Não é uma função simples. Tem muita questão de política dentro das empresas, a gente não pode negar que existe política dentro da empresa, então, eventualmente, pode existir uma guerra de poder entre jurídico, RH, TI, sobre como é que as coisas devam funcionar relacionadas à LGPD. Então, ter essa questão, para mim, o principal ponto é a conciliação e um discurso verdadeiro sobre o que é a lei e quais são os riscos que ela traz para a empresa. Então, eu iria na parte de conciliação, é um ponto bem relevante. Certo. E queria, assim, se vocês puderem nos contar um pouco também sobre como é que fica dentro da organização, né? Claro que a gente já comentou, né, Sabrina, advogado, Fernando da área de segurança, porque muitos questionamentos surgem, né? Sobre, bom, mas é um profissional que tem que estar vinculado à TI, eles têm que fazer parte, muitas vezes, do departamento jurídico, da área de compliance, e, né, sabemos que, assim, não existe uma resposta certa, né? Mas como é que foi uma discussão ou até essa organização interna nas instituições de vocês? Assim, pela a consultoria que a gente contratou, a ideia é que fosse uma pessoa que não fosse de nenhuma área, né? A autonomia das áreas, a autonomia da área seria muito importante, tá? Para não fazer, tipo, eu, no caso da TI, fazer legislação em causa própria, né? Facilitando a vida da TI em relação aos outros departamentos. Mas o que a gente, né, experienciou é que, assim, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e o grau de trabalho que o DPO vai ter no dia a dia, depois, durante a implementação inicial, existe uma demanda grande, mas a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do processo. Então, hoje eu tenho duas funções, né? E por enquanto vai ficar dessa maneira. Então, estou no organograma em duas posições diferentes, né? Tenho dois papéis diferentes dentro da empresa, um como gestor de TI e outro como DPO. Sabrina, como é que é a tua experiência a esse respeito? Aqui a gente, que eu até em outras falas eu referi isso, que em algum momento a instituição tem que começar, né? E não necessariamente ela vai começar pensando ou no investimento ou em quem vai ser o encarregado. Acho que esse é o ponto fundamental. E aqui a gente fez isso, a gente fez a gente trabalhou 1 ano a temática no modelo de projeto com um grupo de trabalho, onde a gente foi maturando a temática, entendendo como ela se apresentava dentro dos fluxos operacionais, dentro da cultura institucional. A gente foi trabalhando e maturando o que era o perfil do encarregado, quem seriam, né, as áreas e pessoas que poderiam acolher essa demanda dentro das suas estruturas. Imediatamente a gente não pensou em ter uma estrutura independente, separada, já, porque isso necessariamente passa pela linha
do investimento, né? Então, mais ou menos nessa ordem que a gente trabalhou, e no final do ano passado, então, a gente fez a designação de ter essa referência dentro da assessoria jurídica, mas a gente segue num trabalho multidisciplinar com o envolvimento de inúmeras áreas, até porque quando a gente inicia a estruturação do programa, avança no mapeamento das OTDs, faz o enquadramento das hipóteses e começa a entrar no detalhe do plano de ação, as ações, elas são inúmeras e elas passam por inúmeras áreas. Então, o que a gente tem hoje é essa área, assessoria jurídica e compliance, com o DPO dentro da assessoria jurídica, liderando um plano, um programa que passa por inúmeras ações, que tem inúmeras áreas responsáveis, né? E é aí que se dá essa sinergia. Então, a gente tem, eu tenho uma equipe de trabalho que me apoia, a referência do Lucas e da Georgia aqui diretamente, que estão aí nessa longa empreitada, né? Em que a gente tem praticamente reuniões, se não diárias, né, de 3 a 4 vezes por semana com essas áreas. É claro que quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente tem muitos requisitos do plano de ação que passam por ali, né, até pela complexidade do trânsito de dados, que impõe necessariamente algum tipo de investimento em sistemas, mas a gente também tem uma interação muito forte com a própria assessoria jurídica, quando a gente fala de toda uma adequação de contratos, documentos, políticas, construção de termos de consentimento específico, a gente transita muito com a área do RH, a área de cliente e mercado, a área de serviços próprios. Então, não existe uma caixa fechada para a temática. Então, eu diria que a temática ela está exclusivamente dentro da assessoria jurídica, né? Esse trânsito ele é absolutamente necessário e diário, enquanto a gente está estruturando o programa e cumprindo os requisitos do plano de ação. Mas essa referência que o Fernando fez inicialmente, em que não tem uma linha de chegada, né? Essa linha de chegada, ela não existe, porque quando eu disser que eu cruzei a linha de chegada e naquele momento entendi por todo o diagnóstico que estamos 100%, né, no mundo mais do que ideal de aderente à lei, eu posso começar tudo de novo, porque esse ciclo de revisitar as operações de tratamento de dados, ele deve ser absolutamente contínuo. Nós, nesse período todo, desde a notícia da legislação até hoje, a gente já girou um primeiro entendimento e já estamos no segundo ciclo de repassar todas as OTDs e o que a gente encontra nesse período de 12 meses, um pouquinho mais talvez, novas OTDs, novos processos. Hoje a gente tem uma dinâmica muito intensa de negócios, os negócios eles mudam o tempo todo. O negócio das empresas, os negócios das áreas, né? A gente sabe que as áreas, os centros de custo, eles têm as suas estratégias, eles têm a sua pequena estratégia que conecta com a grande estratégia institucional. Então, essa revisitação, essa ideia de jornada, né, da proteção de dados, ela é uma realidade, ela é uma constante. Então, nós já estamos aí nesse segundo ciclo e engajando mais pessoas, né? Não existe acho que essa também é uma sinalização, quem eventualmente pensa, pô, me livrei, passei, né? Não, você não se desengaja nunca mais, você foi engajado uma vez, estará engajado para sempre e teremos novos engajamentos. Acho que essa é uma realidade aí desse ciclo vivo dessa temática dentro das instituições. Ótimo, obrigada, Sabrina, pelas contribuições. E eu queria encaminhar agora um tema, né, ambos comentaram sobre questão de vazamento de dados, né? A Sabrina falava que muitas vezes as empresas acabam mirando só a eventual repercussão financeira, né, das sanções, mas falávamos que é inclusive uma questão reputacional e de posicionamento de mercado, né? Então, eu acho que existe também, né, as empresas têm um certo temor, né, e justamente eu diria que até com a explosão exponencial que nós temos, e também aliado à questão de pandemia, de home office, né, das operações online, nós temos também um incremento, né, de riscos, quando a gente fala até de vazamento de dados.
Então, eu queria, se vocês puderem compartilhar também um pouco conosco, né, de assim, quais são as medidas, como se preparar, né? A gente sabe que a própria lei traça também diretrizes, né, de que eu preciso ter já um planejamento para prestar informações para a autoridade, que ainda não temos nesse momento, né, uma autoridade constituída, mas todo um plano de ação, né? Então, como se preparar preventivamente, assim, se é possível já antever o que fazer, né, numa situação de vazamento de dados. Acho que aqui a gente já está com o horário um pouco avançado, mas acho que se a gente pudesse, para finalizar, né, o nosso painel, abordar, então, brevemente esse aspecto. Fernando, se puderes iniciar. Na verdade, assim, ó, ter esse plano, né, de gestão de crise, né, que é como se referencia, é importante, tá? Para, em caso acontecendo, as pessoas saberem o que precisam fazer, né? As pessoas dentro da empresa saberem o que precisam fazer. Como vai acontecer o vazamento, a gente não sabe, né? Se a gente soubesse, o vazamento não aconteceria, né? E uma coisa que é importante, às vezes a gente pensa assim, que vazamento de dados é quando roubaram a nossa base de dados com 50 mil clientes e tudo mais. Isso é uma coisa, mas existe um outro cenário que é aquele assim, tu compartilhou um laudo médico de um colaborador com outro, entendeu? É uma pessoa afetada. Isso tem impacto, pode ter um impacto muito grande, às vezes, na marca, se isso fica público e tudo mais. Então, às vezes o pessoal pensa só nos grandes números, mas os pequenos vazamentos podem ter impactos também, tá? E o plano de crise ele precisa estar bem estruturado, né? Então, aí tu tem que contar com a área jurídica, com a parte de comunicação, com a autogestão e definir um plano. Em acontecendo, quem é responsável pelo quê? Tá? O DPO vai entrar em contato com a autoridade nacional, o pessoal de marketing vai entrar em contato com os clientes X e Y em função do impacto. Então, isso tem que estar bem definido. Tá? A maioria das empresas hoje, as grandes, já tem um plano de crise, por N razões, né? Em casos de catástrofe e tudo mais, ou a gente tem que ou adequar esse plano ou criar um plano exclusivo relacionado ao tratamento de dados. Tá? Por que isso? Porque tendo os papéis definidos é muito mais, o impacto pode ser bem menor, tá? Porque tudo é uma questão de tempo, tá? Entre o fato ocorrer e tu começar a tomar as ações necessárias, informar as pessoas, porque, por exemplo, uma coisa é tu ter um vazamento de dados e tu não falar para ninguém, ficar quieto e aquilo aparecer no mercado 2 meses depois e tu diz, eu sabia e não fiz nada. Outra coisa é assim, não, aconteceu, não foi uma falha, foi uma atividade de um hacker ou foi uma falha humana, foi isso aqui que aconteceu e é essas aqui as medidas que a gente está tomando, é isso aqui que a gente vai fazer para sanar o que aconteceu. Isso muda muito o que acontece. As sanções que tu pode ter na Europa, a gente está vendo muito isso, que houve um vazamento de dados, mas a agência europeia ou do país específico percebeu que todas as ações que poderiam ter sido tomadas pelaquela empresa foram tomadas. Ela treinou todo mundo, ela se preocupou com a segurança, foi uma falha humana. Então, assim, isso faz com que a penalidade ou as sanções sejam bem menores, porque a agência entende, né, os reguladores entendem que o que precisava ser feito foi. Então, ter esse plano ajuda muito nisso, nessa resposta ao mercado sobre quando acontece alguma coisa. Se tu deixar para definir isso quando a crise acontecer, não vai dar certo, porque tu vai tomar medidas não planejadas, vai falar com quem não precisa, com quem precisa tu não vai falar, e o impacto pode ser até maior do que o próprio vazamento de dados em si. Sabrina. Perfeito, né, Fernanda? É isso, eu acho que quando a gente fala de gestão de crise, é realmente a gente ter uma atuação, uma estruturação, um plano preventivo, né? E não que esse plano preventivo, ele iniba a ocorrência do evento, né? Eu acho que é estar preparado para o tratamento da ocorrência do evento, que é mais ou menos como a própria legislação orienta, né? Estar preparado para o tratamento do incidente, né? Então, ter um plano de resposta ao incidente que passe necessariamente por alguns requisitos objetivos, como cessar, né, imediatamente o incidente de vazamento,
porque eventualmente a partir daquele diagnóstico tu pode ter uma porta aberta, então cessar imediatamente ou reduzir, né, as suas consequências, passar necessariamente pela documentação de todo o incidente, correção de todas as fragilidades, né, endereçando medidas a serem adotadas pela empresa, resguardando sempre e demonstrando isso nas suas ações, que o grande objetivo é resguardar a titularidade do dado, com as medidas, né, de eventualmente reportar, dependendo da situação e do caso concreto, o incidente tanto para o titular de dado quanto para a autoridade competente, além de identificar e responsabilizar, né, acho que esse é um ponto bem importante, sendo possível, né, aqueles que eventualmente tiveram alguma participação no vazamento, desde o macro, né, o mega vazamento, como o micro vazamento, que é o que o Fernando trouxe, e que o ponto de atenção das empresas ele deve estar voltado para qualquer uma dessas hipóteses, tanto para situações, né, que eventualmente terão uma grande repercussão, quanto aquelas que não terão, mas que individualmente representam ou podem representar uma grande repercussão. Na nossa realidade, a gente está com essas estruturas já instituídas em termos de plano de tratamento de incidentes, todas as políticas que já orientam essa temática. Também temos a estruturação de um comitê de crise permanente, porque, bem como o Fernando falou, não dá para a gente pensar nisso quando a gente tem a notícia D, né? Então, a gente já tem o comitê de crise sob liderança da nossa área de relações institucionais, né? Então, mais uma vez aí demonstrando o quanto a temática tem as sinergias. Então, não necessariamente a gestão de crise ela está exclusivamente na figura do DPO. Aqui a gente tem o comitê de crise que, se passar por essa temática, comitê de crise liderado por relações institucionais, DPO faz parte, né, desse comitê para tratar quando eventualmente tiver algum incidente relativo a essa temática. E aí no comitê a gente tem várias outras pessoas, né, que já têm um plano de ação para fazer todas as respostas necessárias, desde o que interagir com o mercado, eventualmente se tiver participação de imprensa, se for um evento mais restrito, todos os trâmites formais. Então, acho que o plano ele passa por tudo isso. É inviável a gente fazer previsão, né, ou tentar fazer essa previsão do que pode acontecer, mas existem aí algumas medidas basilares que certamente elas serão aplicáveis a qualquer situação de tratamento de incidente. Ótimo, muito obrigada. Bom, eu acho que foi, assim, estamos aqui, né, já no horário para o encerramento do nosso meeting, mas eu acho que fomos realmente muito felizes na composição do painel. Acho que só temos a agradecer ao Fernando e à Sabrina, porque conseguimos, né, trazer um debate bastante prático, né? Acho que foi realmente, assim, muito, muito útil, né, para o nosso público, para os nossos associados, né, para quem estava, né, nos acompanhando, está nos acompanhando e também, né, vai ficar depois disponível, né, essa edição do Meeting Jurídico. Então, eu queria, assim, muito brevemente, só passar a palavra para considerações finais, né, do Fernando e da Sabrina, para depois nós realmente encerrarmos. Fernando. Não, gostaria de agradecer a oportunidade, é sempre bom trocar experiências, e a gente está num momento em que trocar essas experiências é muito importante. A gente está fomentando uma nova cultura sobre uma nova lei. Então, assim, ter essa troca ela é muito válida, né? Então, parabéns aí à Federação e ao grupo jurídico da Federação por essa iniciativa. Acho que é muito válido e com certeza terão outras. Daqui a um ano, provavelmente, a gente pode vir aqui e falar que grande parte do que a gente achava não aconteceu. Exatamente. Né? Então, daqui a um ano, a gente muda pode... todo momento, né? Vai mudar, né? Até porque tem várias coisas que a própria a autoridade nacional precisa definir. Tá? E a gente não sabe existir como ela... primeiro, né? Primeiro isso. Primeiro. Então, vai mudar. É muito dinâmica, não é uma coisa consolidada ainda. A gente não sabe como é que os legisladores vão encarar isso, né, no futuro, quando começar a aparecer as ações e tudo mais. Então, assim, a gente tem que continuar trocando,
Eu acho que essa é a mensagem, e parabéns de novo à Federação por essa iniciativa. Obrigado. Acho que é importante, Fernando, a gente lembrar que a comissão de LGPD da Federação fez um trabalho fantástico, na verdade 2, né, inicialmente através de um FAQ de perguntas e respostas, depois uma cartilha, que está à disposição no site da Federação. Foi um trabalho primoroso, coordenado pela Fernanda e pela Eliana, né, com um super time, trabalho feito em casa, está à disposição de todos, né, para baixar, para utilizar. E é um tema recorrente que vai ser tema também do Congresso da Federação dia 21, agora de outubro, que o tema escolhido por toda a diretoria não poderia deixar de ser, né, LGPD implantação. Né? Então, realmente é o tema do ano, junto com a pandemia. É isso aí, Letícia. Bom, Sabrina, para tuas considerações finais. Da mesma forma, eu agradeço e, em linha ao Fernando, acho que nesse momento, quanto mais a gente conversar sobre o assunto, mais a gente esclarece, mais a gente se fortalece, mais a gente consegue traduzir para dentro da instituição, né, essa temática com uma maior clareza e propriedade, fazendo as adaptações necessárias, porque não só nos nossos fóruns de conversa, mas mesmo internamente, a gente percebe a oportunidade de visitar e revisitar as temáticas. Não são 100% verdades, então a gente vai aprendendo. Ontem a gente estava conversando e o Fernando trouxe um exemplo de o quanto essa troca nos instiga. Muitas vezes, nessa troca, a gente tem perguntas que nos provocam, porque são pontos que a gente ainda não acessou. Tem muita novidade por aí, né? Quando a gente tiver essas diretrizes da autoridade nacional, nós no mercado da saúde já vivemos um pouco isso, ter uma legislação e um ano depois ou um tempo depois a gente ter a agência reguladora, então a gente sabe, né, e muito possivelmente a gente vai ter algumas similitudes disso. Nós teremos aí muito provavelmente, uma grande inferência da autoridade nacional, reposicionando provavelmente muitas coisas que hoje a gente está fazendo numa interpretação mais extensiva da legislação pelo que a gente tem posto, né? Então, fico aí à disposição e certamente vou estar participando aí de todos esses cenários para a gente seguir trocando e aprendendo juntos. Mais uma vez, muito obrigada. Então tá, pessoal, bom, em nome da comissão, né, especial da LGPD, da Divisão Jurídica da Federação, agradeço, né, mais uma vez a presença dos nossos convidados, a Letícia que esteve aqui conosco, né, todo o público que está nos acompanhando, como eu disse, foi um debate com viés muito prático e bastante rico. Então, agradeço e bom dia a todos, bom dia de trabalho, né? Letícia, vocês querem também mais alguma palavra? Não. Foi excelente, pessoal. Então tá certo. Encerramos por aqui. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia.